A Arábia Saudita controla 20% de todo o fornecimento de petróleo do mundo com uma única empresa que comanda todos os campos de petróleo do país e está entre as empresas mais valiosas do mundo, a Saudi Aramco. Essa empresa é responsável por moldar a riqueza da Arábia Saudita e a influência que ela possui sobre o mundo, sendo capaz de controlar famílias poderosas e grandes líderes do governo. Se engana quem pensa que Saudi Aramco controla apenas o petróleo. Ela também controla a política global, conseguindo influenciar tomadas de decisões em diferentes países ao redor do mundo. Como todos sabem, o petróleo é utilizado para diversas finalidades, não apenas como combustível, estando presente em fábricas, plásticos, fertilizantes, borrachas, entre outros. Logo, uma empresa que controla grande parte do suprimento de petróleo no mundo acaba estando em uma posição muito poderosa. E é por isso que a família real saudita é a mais rica do planeta. Apesar de muitas pessoas pensarem na família Rockefeller ou Rothschild quando falamos de famílias poderosas, na realidade a dinastia saudita hoje é a família mais poderosa do mundo. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. A Saudi Aramco é a maior empresa produtora de petróleo do mundo, bombeando milhões de barris por dia. Atualmente, ela pertence principalmente ao governo da Arábia Saudita e a um grupo chamado Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, ou PIF. Juntos, eles detêm mais de 98% dessa gigantesca potência. No entanto, eles não se limitam apenas ao petróleo. O proprietário do PIF compra grandes partes de outras empresas ao redor do mundo, como a Nintendo, a Lucid Motors, fabricante de carros elétricos, a Live Nation, empresa de shows, entre outras. Atualmente, a Saudi Aramco não se trata apenas de negócios, mas também como o mundo vê a Arábia Saudita. Talvez você não saiba, mas a Saudi Aramco já foi inclusive controlada pelos Estados Unidos. Mas com o passar do tempo, esse controle foi perdendo força e a Arábia Saudita conseguiu se tornar gigante, controlando o recurso energético mais importante do mundo. Mas para entendermos melhor como tudo começou, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo. Na década de 1930, os Estados Unidos estavam no início da sua expansão para se tornar uma superpotência mundial. Para que conseguissem crescer ainda mais, eles precisavam de uma grande quantidade de petróleo, pois eles sabiam que o país que controlasse grande parte do suprimento de petróleo do mundo estaria em uma posição muito poderosa. Foi então que um líder visionário, o rei Abdul Al-Aziz da Arábia Saudita, teve uma ideia ousada. Ele decidiu vender para os Estados Unidos um terreno no valor de $170 mil. No entanto, eles não imaginavam que essas terras acabariam abrigando os maiores campos de petróleo do planeta. Logo, o governo saudita fez uma concessão a uma empresa americana chamada Standard Oil of California, criando o que conhecemos hoje como Aramco. A ideia era simples: a empresa norte-americana faria escavações em busca de petróleo nos campos da Arábia Saudita, que receberiam uma parte dos lucros. O rei saudita tinha como objetivo aumentar o PIB do seu país e trazer prosperidade para o seu povo, garantindo mais empregos, enquanto os Estados Unidos queria se tornar a maior potência do mundo, garantindo uma fonte segura de petróleo para o seu próprio crescimento e segurança. Entretanto, apesar de estar ganhando muito dinheiro graças ao petróleo, o governo saudita começou a ficar preocupado de que países vizinhos pudessem invadir a Arábia Saudita e tomar seus campos de petróleo. O rei saudita logo percebeu que seria necessário mais segurança e de um aliado que fosse mais forte. Foi nesse momento que ele recorreu novamente aos Estados Unidos, com um novo acordo para que tivessem uma aliança militar contra possíveis ameaças. Neste período, mais precisamente no ano de 1945, os Estados Unidos estavam precisando de petróleo por conta da guerra e fecharam um acordo com o rei saudita. A Arábia Saudita venderia todo o petróleo que eles precisassem, e, em troca, os Estados Unidos treinariam soldados sauditas e construiriam uma base militar de última geração para impedir que os países vizinhos invadissem a Arábia.
No início da década de 50, a parceria entre os países estava indo muito bem. Os campos de petróleo estavam produzindo uma enorme quantidade de petróleo para exportação. A Aramco estava se tornando mais influente e passou a estar sob o comando de 4 empresas acionistas, sediadas em Nova York. Após a Segunda Guerra, houve um aumento no consumo de petróleo por conta da popularização de carros e pelo aumento das cidades. Por conta do crescimento econômico dos Estados Unidos, a necessidade por petróleo também foi aumentando. Foi nessa mesma época que ocorreu uma grande mudança no cenário do petróleo, a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem como objetivo controlar os preços do petróleo, gerenciando a produção para maximizar os lucros dos seus membros. O acordo entre a Arábia Saudita e Estados Unidos em 1945 estava indo bem e a parceria parecia duradoura. Porém, em 1973, a guerra árabe-israelense colocou a maioria dos países árabes contra Israel. Nesse momento, os Estados Unidos se colocou a favor de Israel, fazendo com que o Oriente Médio ficasse bastante irritado. Como consequência, os maiores países produtores de petróleo da região, que faziam parte da OPEP, se posicionaram contra todos os países que apoiavam Israel, impondo diversas restrições. Os países da OPEP proibiram as exportações de petróleo para esses países e cortes na produção. Logo, o rei saudita ordenou que a Aramco parasse com as perfurações, fazendo com que os Estados Unidos se deparasse com uma escassez de petróleo e uma crise de gás, que resultou em racionamento de gasolina, limites de velocidade mais baixos, inflação e enormes filas nos postos de gasolina. O corte do combustível fez com que os Estados Unidos entrassem em colapso, e isso nos mostra a influência política que o petróleo saudita exerce sobre grandes países. Por conta disso, o governo americano fez um novo acordo com a Arábia Saudita. Se os sauditas prometessem vender o petróleo apenas em dólares americanos, os Estados Unidos dariam em troca armas, treinamento militar e apoio político. As duas potências fecham um acordo. E assim nasce o petrodólar, em que o petróleo é vendido somente em dólar, dando aos Estados Unidos uma enorme vantagem contra todos os países. O resultado desse acordo foi uma aliança quase inabalável entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que dura até os dias de hoje. No entanto, um novo problema surgiu. A Arábia Saudita tinha petróleo mais do que suficiente para abastecer o mundo e tinha muito dinheiro. No ano de 1980, a Arábia Saudita tinha uma população de 9 milhões de pessoas e estava obtendo lucros bilionários. A família real embolsou o máximo dinheiro que pôde e depois reinvestiram uma parte do dinheiro nos Estados Unidos, impulsionando ainda mais a economia americana. Nesse mesmo período, os Estados Unidos começam a explorar fontes alternativas de energia, trabalhando para reduzir a dependência de energia estrangeira. Entretanto, no final da década de 1970 e início da década de 80, a Aramco passa por uma transformação significativa que mudará tudo para sempre. No final da década de 70, a Saudi Aramco muda o equilíbrio de poder entre os sauditas e os Estados Unidos e acelera sua ascensão. A empresa deixa de ser controlada por empresas americanas e passa a ser de domínio completo do governo saudita. Esse processo se inicia em 1973, quando o governo saudita adquire uma participação de 25% na Aramco. Um ano depois, essa participação passa para 60%. Em 1980, a Arábia Saudita compra a Aramco, assumindo 100% do controle da produção de petróleo no país. Logo em seguida, a família real saudita rebatizou a empresa como Saudi Aramco. Eles detinham o monopólio de toda a produção e venda de petróleo no país, se tornando mais ricos do que nunca. Com o governo saudita no comando, a Saudi Aramco passa por uma mudança estratégica durante a década de 80, expandindo a produção primária de petróleo para se tornar totalmente integrada. Ela passa a ser responsável pela extração de petróleo, pelo refino, petroquímica, fornecimento, comercialização, distribuição e geração de energia. Tudo isso faz com que a Saudi Aramco se torne uma empresa global de energia e produtos químicos. Além disso, a empresa estabeleceu parcerias na América do Norte, Coreia do Sul e Japão. Ter o controle desde a extração do petróleo até a distribuição permitiu que a Saudi Aramco se tornasse ainda mais poderosa, tendo o poder da precificação, já que eles possuem controle sobre a dinâmica da oferta e a demanda de petróleo. Durante esse período, a Saudi Aramco operava independente de influências políticas e com engenheiros qualificados na liderança. No entanto, durante a década de 2000, ocorre uma grande mudança.
Nessa época surge um processo revolucionário chamado fracking, que consiste em uma técnica para realizar perfurações no solo com o objetivo de extrair gás de xisto, utilizados para produzir o gás natural que serve como combustível para veículos e indústrias. Essa tecnologia permitiu que os Estados Unidos extraísse petróleo de formações rochosas de xisto, se afastando um pouco da Saudi Aramco. Além disso, nesse período ocorreu a popularização do conceito ESG, uma sigla que diz respeito à integração da geração de valor econômico aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa por parte das empresas. Por conta disso, começaram a surgir debates e preocupações sobre o impacto ambiental causado pela extração de petróleo, além das controvérsias sobre as práticas trabalhistas no Oriente Médio. Todos esses fatores remodelaram a narrativa energética, além de um pequeno declínio na demanda por petróleo, principalmente pelos Estados Unidos, China e uma parte da Europa, por conta do investimento em energias sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, países emergentes aumentaram a necessidade de petróleo por conta da industrialização. Por conta disso, no ano de 2016, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, realizou um IPO para a Saudi Aramco, com um valor de aproximadamente 2 trilhões de dólares. A ideia era vender 5% da empresa, gerando cerca de 100 bilhões de dólares. Porém, alguns especialistas acreditam que a empresa vale de 1,1 a 1,7 trilhão de dólares, pois há uma preocupação com a demanda de petróleo, a volatilidade dos preços e por conta de fatores geopolíticos. Além disso, a Saudi Aramco não forneceu algumas exigências da Bolsa de Valores, como detalhes sobre as reservas de petróleo e as técnicas de extração. Apesar de tudo isso, o IPO foi um sucesso e gerou 25,9 bilhões de dólares. Esse dinheiro foi utilizado para vários projetos governamentais. Além disso, a empresa investiu em fontes alternativas de energia e métodos de redução de carbono, já que a Saudi Aramco já emitiu mais de 60 bilhões de toneladas de CO2, mais de 4% de toda a produção global. Todo esse negócio fez com que a Casa de Saud, nome dado à realeza saudita, se tornasse a família de monarcas mais ricas do mundo, com uma fortuna inimaginável avaliada em 1,4 trilhão de dólares. Em comparação, a família real britânica vale 88 bilhões de dólares. Ou seja, apesar da família real britânica estar mais em evidência na mídia, a Casa de Saud possui uma fortuna muito maior e provavelmente muito mais poder. Isso porque eles são uma monarquia absoluta e controlam todas as empresas estatais. No entanto, a família real saudita também possui um lado sombrio, marcado por escândalos, alegação de corrupção e assassinatos. Durante muitos anos, a família Bin Laden era bastante próxima da família real saudita. Inclusive, a família Bin Laden era proprietária de uma das maiores empresas de construção da Arábia Saudita e estavam sempre trabalhando com a família real para construir cidades no país. Por conta dessa proximidade, a própria realeza havia ordenado que Osama Bin Laden fosse para o Afeganistão para lutar contra os soviéticos, pois o governo americano havia pedido ao rei saudita que eles o ajudassem nessa guerra. Por conta disso, o rei enviou ao Afeganistão seus melhores homens, incluindo Osama. Durante o período em que Bin Laden esteve no Afeganistão, ele ingressou no fundamentalismo, em que defendia ideais islâmicos fundamentalistas e logo depois se aliou ao Talibã, concretizando de vez a sua radicalização. Assim que voltou para a Arábia, Osama Bin Laden ficou extremamente irritado com o fato de que os Estados Unidos utilizava da Arábia Saudita, o país mais sagrado do mundo islâmico, como um playground militar e queria que os soldados americanos saíssem de vez do país. Entretanto, a família real saudita não podia simplesmente expulsar seus aliados. Por isso, tentaram encontrar uma forma para que eles conseguissem manter a aliança com os Estados Unidos e a amizade com a família Bin Laden, proprietária da maior empresa de construção do país. Porém, Osama não ficou nem um pouco feliz de saber que a aliança entre os dois países continuaria e começou a fazer diversas críticas à monarquia saudita, além de ter aumentado seu ódio contra os Estados Unidos e ter acontecido tudo o que nós já sabemos. Mesmo depois dos Estados Unidos ter identificado os homens por trás dos atentados, sendo 15 deles sauditas, a família real se recusou a aceitar ou reconhecer que alguns de seus cidadãos estavam envolvidos, até porque a aliança entre os dois países era muito vantajosa para ambos, já que todo o petróleo vendido para o país americano tornava a família real insanamente rica.
A Arábia Saudita é o maior comprador de armas do mundo, sendo que a maioria delas vem dos Estados Unidos. Enquanto um vendia armas, o outro vendia petróleo. Ambos os países estavam felizes com esse acordo. Entretanto, por conta do 11 de setembro, muitos achavam que o governo americano pararia de vender armas para eles. Mas isso nunca aconteceu. Tanto que em 2020, a Arábia Saudita gastou mais de 46 bilhões de dólares em suas forças armadas. Desse valor, cerca de 88% foi comprando equipamentos militares do país norte-americano. Ou seja, depois do ataque de 11 de setembro, os dois países fecharam um outro acordo para que a aliança se fortalecesse, já que ambos tinham muitas vantagens com ela. O acordo era que desde que parecesse que a Arábia Saudita estivesse perseguindo grupos terroristas, os Estados Unidos iriam continuar fornecendo armas a eles. Assim, o governo americano aumentou as vendas de armas para a família real saudita. Porém, muitas dessas armas acabaram nas mãos dos terroristas, os mesmos que os Estados Unidos estavam lutando contra. Mas isso não é algo que abalou a relação dos dois países, aparentemente. A Casa de Saud é conhecida por muitos escândalos. Um dos mais recentes ocorreu em 2018, quando o príncipe saudita ordenou que um jornalista fosse assassinado na Turquia, dentro do consulado da Arábia Saudita. Ele ordenou essa morte, pois o jornalista havia se manifestado abertamente contra o envolvimento da Arábia Saudita na guerra do Iêmen. Por conta disso, a Casa de Saud garantiu que ele desaparecesse, assim como todos os suspeitos sauditas envolvidos em seu assassinato. Todos os suspeitos foram presos em mansões de luxo na capital do país. E você se engana se pensa que a família real só tem conflitos com pessoas de fora da família. Muito pelo contrário. A Casa de Saud conta com mais de 15 mil membros e a luta dentro da própria família é igual. Durante décadas, o trono saudita foi passado de irmão para irmão e não de pai para filho, como é de costume. Porém, o atual rei Salman anunciou em 2017 que seu filho seria o próximo rei da Arábia Saudita, e não seu irmão. Essa atitude deixou a família bastante furiosa. Eles não acreditavam que o rei iria quebrar centenas de anos de tradição, e logo passaram a tentar fazer alguma coisa contra isso. No entanto, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman é um estrategista implacável e sabia exatamente o que fazer com todos os seus familiares revoltados. Ele prendeu mais de 500 membros mais poderosos da família, incluindo empresários, ministros, príncipes e princesas. Ele esvaziou um hotel e colocou todos eles em prisão domiciliar por meses. Segundo o próprio príncipe herdeiro, esses 500 membros da realeza eram fracos, que usavam todo o dinheiro e tinham ações visando apenas seus próprios interesses em vez dos interesses públicos. Ele disse que só estava os prendendo para o bem do seu reino, consolidando seu poder e se livrando de adversários. Além disso, 2.000 contas bancárias dos membros da família foram congeladas. Cerca de 800 bilhões de dólares em dinheiro e bens foram alvos de apreensão. Desde esse acontecimento até hoje, ninguém mais desafiou o governo do príncipe Mohammed bin Salman. Ninguém nunca mais desafiou o governo do príncipe Mohammed bin Salman, deixando ele livre para aproveitar todos os benefícios como chefe da linhagem mais rica do mundo. Em comemoração, em julho de 2015, ele organizou uma festa particular, alugando um resort inteiro nas Maldivas por um mês, o que custou cerca de 50 milhões de dólares. Nessa festa, ele chamou diversos amigos e mulheres e ainda contratou os cantores Pitbull, Jennifer Lopez, Shakira e o DJ Afrojack para se apresentarem na festa. No entanto, a notícia da festa vazou para a imprensa, fazendo com que ele e seus amigos acabassem com a festa e voltassem para a Arábia Saudita como se nada tivesse acontecido. Seus gastos passaram a ser ainda mais extravagantes, como uma pintura no valor de 450 milhões de dólares, um castelo de 300 milhões na França e um iate de $500 milhão. Ele passou a fazer exatamente a mesma coisa pela qual prendeu sua própria família, gastando todo o dinheiro pensando apenas em seu próprio interesse. E quando perguntaram para ele se ele se sentia confortável de gastar bilhões, enquanto a população do país protestava contra os seus salários e situação econômica, ele apenas disse: "Sou uma pessoa rica e não uma pessoa pobre. Não sou Gandhi nem Mandela. Sou membro de uma família governante que existe há centenas de anos antes da fundação da Arábia Saudita." Porém, apesar da quantidade enorme de dinheiro que a família real saudita possui, uma boa parte vem da empresa estatal Saudi Aramco.
que justamente por ser estatal, está totalmente ligada com as ações políticas dos membros da família. Ou seja, todas essas falas problemáticas e decisões políticas podem impactar significativamente a trajetória da empresa no futuro e sua posição no cenário mundial, talvez até deixando de ser a linhagem mais poderosa do mundo. Bom, pessoal, e finalizamos por aqui mais um vídeo. E já deixa aqui nos comentários se você já conhecia a história da Saudi Aramco e a história da família por trás dessa empresa que dita regras ao redor do mundo. Não esqueça de já curtir, se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho. E obrigado por ter ficado até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.